Pretendo iniciar na área do fuzing, mas não tenho ideia de por onde começar. A única coisa que eu sei é que precisa de um fone especial, e ele é muito caro. Essa é uma dúvida que praticamente todo mundo que está pretendendo entrar na área do fuzing tem, sobre quais materiais vão precisar e o principal, o forno, pois ele é um equipamento indispensável na hora de fazer a fusão de vidro e é o coração da coisa. E na verdade não é bem por aí. E é sobre esse assunto que você vai ver nesse vídeo. Eu sou Evandro Damasceno, especialista na transformação da garrafa de vidro através da técnica do fuzing. E afinal, qual que é o primeiro passo a ser dado para quem quer iniciar na área do fuzing? Essa provavelmente é a dúvida que praticamente todo mundo tem quando está iniciando em uma nova área. E com fuzing não é diferente. Então vamos ao primeiro passo. Enquanto para alguns pode ser muito óbvio, para outros pode não ser tão óbvio assim. Mas o primeiro passo que você deve dar é em relação a um planejamento. O que você quer alcançar com esse trabalho? Antes de mais nada, você deve definir seus horizontes, ou seja, para que você quer fazer isso. E traçando esse horizonte, ou seja, um objetivo, tudo que vier depois deve ir de encontro a isso que você definiu. Por exemplo, se você pretende fazer isso como hobby, criar coisas para você, decorar sua casa, fazer isso porque você gosta ou porque acha bonito, e até mesmo como uma forma de passatempo ou exercício mental por talvez indicação médica, você vai precisar pelo menos dos materiais e técnicas básicas para isso. Um exemplo bem próximo de uma turma que utilizou isso como um hobby foi a turma de 2009 do projeto Vidro, Maturidade e Inclusão. Foram 4 turmas de idosos que usaram essa técnica como terapia e criação de peças autorais, ou seja, peças de autoria própria. Nesse caso, focamos a técnica mais para a criação de acessórios, já que eram peças pequenas e não necessariamente precisava de um forno de fusão para isso. Outro exemplo de objetivo onde você pode empregar a técnica do fuzing é em relação à renda complementar. Ou seja, aqui a coisa já começa a ficar interessante, porque a gente já começa a falar sobre a geração de renda através da venda de produtos que você mesmo criou. E eu falo interessante porque só o fato de você pensar em criar alguma coisa pensando no cliente já é um ponto a mais a ser considerado para que você busque cada vez mais melhorar aquilo que você está produzindo e talvez até produzir uma gama maior de produtos. E automaticamente com o tempo isso meio que vai te obrigar a buscar cada vez mais uma qualidade maior do que aquilo que você estava produzindo antes. Agora, se você está pensando em utilizar o fuzing como a sua renda principal, aí já é questão de você estudar o mercado para que você possa criar novos produtos que supram a necessidade de possíveis clientes. Então, supondo que você vai ter o fuzing como uma profissão, o próximo passo seria definir a sua área de atuação, tendo em vista que o fuzing vai ser fonte de toda a sua renda. E a venda no varejo, por exemplo, é uma boa área, porque como todos os produtos criados na área do fuzing são exclusivos, ou seja, não existe um igual no mundo, isso pode ser um apelo a mais para que você considere atuar também nessa área. E dependendo do produto que você escolher como seu carro-chefe, pode ser uma grande oportunidade de você lançar ele no mercado. Outra área bastante interessante é o ramo da construção civil. Isso porque de todos os produtos que você pode criar nessa área, se você considerar produzir pastilhas para construção civil tanto para áreas internas quanto para a área interna, isso pode te gerar um resultado bastante satisfatório, porque você pode fazer parceria tanto com engenheiros quanto com arquitetos. Daí você pode, com essas pastilhas, criar painéis decorados utilizando diferentes composições, dando um aspecto de exclusividade, transformando ele em uma obra de arte 100% dedicada ao cliente que adquiriu. E pensando como consumidor que vai adquirir um painel desses, eu pagaria um pouco mais por algo que eu sei que foi feito exclusivamente para mim e que ninguém mais no mundo inteiro vai ter uma peça igual a essa. Existem várias outras áreas que você pode considerar atuar. A social, por exemplo, é uma delas, porque através de parcerias com o governo, município ou estado, você pode criar suas turmas na qual você vai ensinar essa técnica que você está aprendendo e fazer com que eles utilizem essa técnica como geração de renda. Com isso, você também começa a ganhar nome no mercado, porque depois de algum tempo, esse pessoal começa a andar com as próprias pernas e, consequentemente, eles começam a indicar o seu trabalho para outras pessoas
e até mesmo empresas. E posteriormente isso pode virar até uma parceria. Eu particularmente me identifico bastante nessa área, porque foi através dela que eu comecei a fazer o meu nome e escrever meus primeiros projetos. Existem várias outras áreas na qual você pode focar o seu trabalho. Por exemplo, a área do meio ambiente, a área privada, enfim, vários outros. Então, depois de definida a sua área de atuação, o próximo passo seria escolher um produto na qual vai ser o seu carro-chefe e começar a se especializar principalmente nele. Alguns exemplos de produtos bem simples são fruteiras, mosaicos, quadros, cubas, troféus, fruteiras, centros de mesa, pastilhas para construção civil, acessórios, enfim. Alguns dos produtos dessa lista se encaixam melhor em alguns mercados específicos. Isso tudo depende da área que você escolheu atuar. E por experiência própria eu percebi que, por exemplo, os troféus eles têm mais saída na área privada, assim como as pastilhas e cubas. Assim como os acessórios têm um ótimo retorno financeiro na área do varejo, social e apoiadores de causas ambientais. Esses dados podem variar de acordo com o produto que você escolheu criar e a localização do seu negócio. Então, depois de definido o seu produto principal, o próximo passo seria entender qual que é a melhor matéria-prima para produzir aquilo que você escolheu, ou seja, o vidro que melhor se encaixa no seu projeto. Por exemplo, se você escolheu produzir cubas personalizadas, o melhor vidro para esse trabalho seria o vidro float. Isso por ele ser mais barato e mais fácil de ser encontrado em diferentes tamanhos e espessuras. Isso além do fato de por ele ser transparente, você tem a facilidade de pigmentar ele como bem entender. Também existem vários outros tipos de vidro que você pode considerar escolher, como o murano, o espelhado, a garrafa de vidro, o vidro fusing, o vidro chumbo, vários tipos de vidro que você pode testar e ver qual que melhor se encaixa para aquilo que você pretende criar. É importante também você fazer uma pesquisa em relação aos prós e os contras de se trabalhar com cada tipo de vidro, porque pegando aqui como exemplo a garrafa de vidro, ela tem uma grande vantagem em relação aos outros, que é a facilidade de ser encontrada de forma gratuita. E aqui nela a gente também vê uma grande desvantagem, que é em relação ao limite de tamanho. Então, para criar peças muito grandes que excedem o tamanho da garrafa, eu tenho que fazer outros tipos de processo. Por exemplo, se com a garrafa de vidro eu pretendo criar uma cuba, eu teria que utilizar pelo menos 18 passos num tempo total de 2 dias, justamente por causa desse limite de tamanho. Já com o vidro float eu não teria tanta dificuldade. E sabendo com qual ou quais vidros você vai utilizar, o próximo passo é reunir os materiais necessários para se trabalhar com cada tipo de vidro desse. E um dos materiais principais é o forno. Ele é essencial para a fusão e termoformação da peça. Porém, se você optou por fazer peças pequenas, como acessórios, por exemplo, a mufla já está de bom tamanho, sendo assim você pode deixar o forno para um segundo plano. Já falei sobre a mufla e sobre o uso dela em alguns outros vídeos aqui do canal. Daí temos a mesa de corte, que é onde você vai criar todos os seus projetos e tirar eles do papel. Daí vem a caneta ou cortador, eu particularmente chamo de caneta. Existem vários tipos de cortadores de vidro no mercado, uns de pedra fixa e uns de ponta de disco diamantado. E se você ainda é iniciante no ramo, eu indico que você compre um cortador de disco diamantado. Ele é bem mais prático e fácil de se manusear do que os de pedra fixa. E eu indico aqui um que eu gosto bastante, eu acredito que seja um dos melhores no mercado, que é os da Toyo, principalmente o TC90. Além dele ter uma maior qualidade e durabilidade, ele te dá uma maior precisão na hora de você fazer seu corte. Eu também já falei sobre ele em alguns outros vídeos aqui do canal. E como ele é a ferramenta fundamental para que você realize o seu trabalho, é muito importante que essa caneta ou cortador seja de boa qualidade e durabilidade. Depois temos os alicates, os esmaltes ou pigmentos, materiais para a criação de projetos, materiais para acabamento. Enfim, dependendo do caso, alguns desses materiais podem variar de acordo com o trabalho que você pretende executar. Esses que eu falei são somente os materiais básicos. E questão ao espaço físico, é óbvio que esse espaço deve ser bastante arejado e ter uma boa iluminação natural e também artificial. E tendo em vista que você acabou de montar o seu espaço e ele já está organizado, você vai começar a fazer o seu primeiro projeto? Não, você deve, antes de tudo, ficar bom em pelo menos uma coisa:
no corte do vidro. Porque quanto melhor você ficar nisso, mais projetos você vai poder desenvolver sem tanto desperdício de material. E se a matéria-prima que você escolheu você tiver que comprar, esse material é bem valioso. Por exemplo, vamos supor que você focou na criação de cubas. E se você não sabe o que é uma cuba, é isso aqui. E o cliente escolheu uma com a forma oval e utilizando o vidro de 12 mm. Isso para entregar em 3 dias. Só que as cubas que você já produziu ou foram feitas com o corte reto ou foram feitos com vidro de espessura menor. Aqui você concorda que existe um grande problema? Porque além do cliente ter pedido uma cuba com um formato diferente daquele que você habitualmente é acostumado a cortar, ele também pediu com uma espessura um pouco maior do que você tem experiência em cortar. Então pode acontecer de você ter que praticar esse tipo de corte nesse vidro em um projeto real, o que consequentemente aumenta a chance de você desperdiçar tanto o seu valioso tempo quanto o seu precioso material. Então, antes de mais nada, o que você deve fazer assim que seu ateliê estiver montado é praticar o corte naquela matéria-prima que você escolheu para o seu trabalho. Pratique primeiro cortes retos e, se possível, em diferentes espessuras de vidro. Isso, claro, respeitando o limite máximo de espessura que o seu cortador pode cortar. E para isso você vai utilizar somente 3 materiais, que são o cortador, o vidro, a matéria-prima que você escolheu, e um alicate, seja o alicate de desbaste de vidro ou um alicate bico de pato. Por enquanto você deve praticar somente com esses 3 objetos. E quando você perceber que já está ficando craque no corte reto, aí começa a explorar um pouco mais em os cortes curvados. Isso também utilizando somente o cortador, a sua matéria-prima e o alicate. E de novo, se possível, em diferentes espessuras de vidro. Você automaticamente já começa a calcular a pressão ideal que você deve colocar na caneta em cada espessura de vidro e corte usado. Com isso, você evita o desperdício desnecessário de material, além de economizar tempo e também material com a montagem do seu projeto. Então, em suma, você deve definir seu objetivo, escolher o mercado onde você pretende atuar, escolher o produto que vai ser o seu carro-chefe, escolher também a matéria-prima que você vai utilizar para a criação desses produtos, separar os materiais que você vai utilizar para a criação de cada produto desses, montar o seu ateliê e praticar bastante o corte do vidro. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do canal. E se você gostou, deixe seu like aí pra gente, isso ajuda bastante o crescimento do canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer receber um pouquinho mais, se inscreve aí no canal, garanto que vai valer a pena. Se você tem qualquer dúvida em relação ao assunto, é só deixar aqui nos comentários, beleza? Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!